noite. Hoje o vídeo vai falar um pouco sobre o transtorno espectro do autismo. O TEA, conhecido como transtorno espectro do autismo, é reconhecido pelos comportamentos estranhos e repetitivos, como também dificuldade de se comunicar, tendo 4 tipos, como a síndrome de Asperger, transtorno invasivo do desenvolvimento, transtorno autista e transtorno desintegrativo da infância. O autismo é um problema psiquiátrico que é normalmente identificado na infância, entre 1 ano e meio e 3 anos. Porém, os sinais podem aparecer nos primeiros meses de vida. Este transtorno afeta a comunicação e a capacidade de aprendizado e adaptação da criança. Essa doença afeta as áreas do cérebro, como o hipocampo, cerebelo e o sistema límbico. Os autistas apresentam aspecto físico normal, porém têm grande dificuldade para firmar relações sociais ou afetivas e vivem em um mundo isolado. O jeito de lidar com cada um varia. A criança praticamente não interage, vive repetindo movimentos e apresenta um atraso mental. Muitas vezes as pessoas com autismo não têm fala, não conversam muito, não sabem se expressar, mas as que falam podem ter características de, por exemplo, repetir muita fala de filmes ou desenhos, ou ter uma fala muito robotizada, sem muita emoção, no mesmo tom sempre. Essas pessoas têm dificuldade de interpretar as entrelinhas de um diálogo e as expressões. Por exemplo, se você falar para uma pessoa que tem autismo, nem que a vaca tussa, ele não vai entender que você está dizendo de jeito nenhum. Ele vai imaginar também, uma vaca, por exemplo, tossindo. For irônico em uma conversa, se você jogar uma coisa no ar, esperando que ele entenda, ele não vai entender, sabe? Ele não vai saber interpretar o que você está dizendo, sabe? E as pessoas com autismo também têm muita dificuldade de mudar de rotina, em flexibilizar. Então, o mundo ideal para essas pessoas é um mundo que não tenha mudança, que seja tudo sempre no mesmo horário, sempre as mesmas brincadeiras, as mesmas comidas. Então, e também sempre ele vai falar do mesmo assunto, porque ele gosta muito do mesmo assunto, ele vai pesquisar todo dia, ele vai falar sobre isso todo dia e ele vai saber muito sobre esse assunto que ele gosta. Por sempre gostar das coisas da mesma forma, sempre, todo dia, por exemplo, por isso que eles não gostam de brincar com outras pessoas ou de compartilhar brinquedos, ou por isso eles se isolam, porque se ele estiver brincando, ele tá brincando como ele brinca todo dia. Aí vem alguém, por exemplo, uma outra criança e muda aquele jeito de brincar. Ele vai ficar super confuso, sabe? Porque vai sair da rotina, vai mudar o que ele faz sempre. Fatores de risco. Sexo masculino. O transtorno é de 2 a 4 vezes mais frequente em meninos do que em meninas. Predisposição genética, poluição e infecções como rubéola durante a gravidez. Diagnóstico. Não é diagnosticado com exames laboratoriais ou de imagens, porém, há alguns, como o cariótipo, com pesquisas de X frágil, o eletroencefalograma, a ressonância magnética nuclear, os erros inatos do metabolismo, o teste do pezinho, as sorologias para sífilis, rubéola e toxoplasmose, que podem ajudar a investigar doenças associadas. O médico costuma considerar o histórico do paciente, a observação do seu comportamento e os relatos dos pais e de pessoas próximas. Nível 1. São pessoas que têm um funcionamento super bom, conseguem ir na escola, não precisam de tanta ajuda, de tanto apoio. Elas têm os sintomas, as dificuldades, mas elas precisam de muito pouco tratamento para se desenvolver e para serem funcionais. Nível 2. São pessoas que têm muito tratamento, muita ajuda intensiva e ainda assim são médias no funcionamento na vida do geral, ainda precisam de apoio. Nível 3. São pessoas graves, mesmo com muito tratamento, com um especialista cuidando, com muito apoio, ainda assim são pouco funcionais, pouco autônomas e pouco independentes. O tratamento do autismo. O principal objetivo é reduzir os sintomas a partir do suporte ao aprendizado e ao desenvolvimento. Não existe um tipo de tratamento único e específico, pois cada autista apresenta sua própria dificuldade e o grau de resposta às atividades. Veja alguns tipos de tratamento.
A fonoaudiologia melhora a sua comunicação social e o uso funcional da linguagem. A ludoterapia é uma terapia que facilita a interação social e o contato visual da criança, através de brinquedos. Grupos de habilidades sociais são reuniões que melhoram a comunicação e o comportamento social entre os autistas. A medicação. Não existe uma medicação direcionada ao tratamento do autismo, apenas medicamentos que auxiliam os efeitos da agressividade, da ansiedade, da hiperatividade, etc. A psicoterapia. A abordagem usada é a análise do comportamento aplicado. Tem como objetivo estimular a interação social, a comunicação, incentivar o aprendizado da leitura, escrita e matemática. A fisioterapia vai trabalhar as habilidades motoras da criança. A terapia ocupacional desenvolve habilidades relacionadas às atividades diárias, ao aprendizado e ao brincar. A pedagogia é necessária para a construção da identidade através do processo de aprendizagem. A crianças que possuem deficiências intelectuais é necessário a presença de um professor. Sobre o funcionamento do cérebro do autista. Bem, a primeira coisa que precisa ser dita sobre esse funcionamento é que o cérebro autista trabalha com mais conexões entre neurônios do que o normal, porque entre as apoptoses ou apoptoses, que são processos de poda natural das células que a gente não vai usar, o autista acaba sendo, entre aspas, prejudicado e a organização cerebral fica diferente. Com mais neurônios, o cérebro tende a ficar com mais estímulo. É o que pode explicar a dificuldade dos autistas em se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. É o que dá vazão a muitas crises, é o que dá vazão às disrupturas, ou seja, desorganizações sensoriais. E também o cérebro do autista, ele não faz muito bem a migração entre estímulos, porque para vocês prestarem atenção em várias coisas ao mesmo tempo, o cérebro está migrando correntes elétricas todo o tempo. Então, todo o cérebro de vocês vai ser alimentado em alguma parte do dia por informação. Na verdade, são em milésimos de segundo, tá? E o autista ele demora um pouco mais para fazer essa alternância. Se diz que são em média 6 segundos a mais, o que faz com que o autista demore para voltar a atenção toda vez que o contexto muda. Pensem em quantas conversas entrecortadas vocês têm com naturalidade. Nós autistas não temos. E uma terceira mudança no cérebro autístico com relação ao cérebro neurotípico é a aquisição e a interpretação dos estímulos mais básicos. Luz, som, textura, cheiro, por aí vai. Acontecem 3 processos básicos. Primeiro, o cérebro é mais geral, ele absorve aquilo. Depois, ele vai disparar um comando que te diga: a informação é sonora, a informação é visual, a informação é tátil. E num terceiro processo e mais refinado, o cérebro vai dizer: essa informação diz respeito ao teu emprego, então te prepara para responder a isso. Essa informação diz respeito ao teu namoro, ao teu casamento, então te prepare para isso. Por isso é que tu é mais suscetível a mudar o contexto, e sem que tu saibas previamente, tu consegues te projetar naquele novo ambiente, sem que tu faças muito esforço. E uma última coisa, o cérebro de vocês tem redes de neurônios específicos para captar o comportamento alheio e reproduzir. Os neurônios espelho. No autismo, a ativação desses neurônios é totalmente diferente. Ou ela não acontece como deveria na maioria das vezes. É o que contribui também para todo aquele rol de sinais que faz com que o autista seja percebido no público. Falta do olhar nos olhos, falta do traquejo adequado para cada ambiente e circunstância e a falta de leitura de sutilezas. O cérebro do autista precisa de tábuas de salvação concretas, tábuas de salvação que possam ser postas no mundo real. O que é abstrato passa ao largo dos nossos cérebros. Então, aproveitando disso, Maximus, tu podes partir
usando os teus focos para conhecimentos. Vamos supor que tu gostes de leitura. Então, leia sobre livros, sobre vários autores, autoras, estilos de escrita, e quem sabe tu não possas te tornar um escritor. Esse exemplo é meu. Tá? Eu gostava muito de ler, principalmente revista e jornal, para emular a voz. Eu lia muito em voz alta, porque o meu hiperfoco é o som. Então eu me autorregulava e autoestimulava enquanto estava lendo. Hoje eu não posso mais ler em voz alta, porque senão eu causo algum furdúncio por onde eu vou. Se eu ler muito alto, assim, eu ando bastante em meio a multidões, então não faço isso. Mas mentalmente eu estou ponderando sobre a minha voz e as minhas palavras para me auto-organizar, autorregular.